No Minha Família é Minha Base deste domingo, nós vamos conhecer a história da família da Nina e do Laelson, que são casados há 18 anos, têm 2 filhos e são devotos de Nossa Senhora. Vamos conferir. Iniciar uma família com base nos ensinamentos da Igreja Católica atualmente não é uma tarefa fácil. Requer muita paciência, conhecimento e discernimento para saber lidar com as diversas situações que o mundo traz. Mas o casal, Nina e Laelson, quando decidiram se unir através do sacramento do matrimônio, deixaram esses pilares como meta para a constituição da família deles. E há 18 anos, eles vêm tornando essa missão possível, em especial na criação dos 2 filhos, Laelson II e Maria Cecília. Nina conta com detalhes sobre como foi o início da história deles como casal. A gente se conheceu de uma maneira bem assim interessante. Nós nos conhecemos dentro de um ônibus. Ele entrou, eu estava dentro do ônibus, ele entrou e eu tirei aqui minha bolsa do lado, ele veio e sentou. E aí a gente se conheceu, ficamos amigos e começamos a namorar, né? E aí ficou bem, só que foram 5 anos de namoro. Aí a gente fez tudo direito, a gente namorou, noivamos e casamos na igreja e no civil. Em 5 anos a gente fez tudo isso, porque quando a gente se conheceu, a gente fazia ensino médio, ele fazia ensino médio. E ele disse, não, eu só quero casar quando eu me formar e passar no concurso. E assim foi feito. Em 2004, no dia 24 de julho, a gente se casou aqui mesmo na nossa área pastoral. Ainda não era área pastoral, era só uma comunidade. Casamos na igreja e desde esse tempo a gente já tinha o sonho de formar família mesmo, de ter filhos, de construir uma família. Eu já casei achando assim, daqui a 6 meses eu já estou grávida, já vou ter filhos. E foi nessa intenção que a gente casou, de formar uma família estruturada. Mas eles não imaginavam que os planos de ter filhos se tornaria muito difícil por conta de um problema de saúde de Laelson. Ele explica com detalhes o que aconteceu. A gente casou, o primeiro ano não veio a criança, né? Segundo ano também não. Terceiro já começou a preocupar. Quando eu estava fazendo 4 anos de casados aí, não, vamos fazer exames, né? Ela fez todos os exames e com ela tudo bem. E aí eu digo, não, então eu vou fazer os exames. Aí eu fiz e o médico falou que provavelmente eu não poderia ter filho, né? A possibilidade de eu ter filho seria muito pequena. E aí foi um baque, né? Foi bem arrasador. E aí a gente se apegou muito à fé. Mas guiados por muita fé em Deus e na Virgem Maria, o casal não desistiu desse sonho e cada vez mais intensificavam suas orações para que o milagre acontecesse. A gente continuou na fé, perseverando, só que assim, eu sentia muito, eu confesso que para mim foi muito difícil. Para mim foi muito difícil porque a gente vê, eu sou professora e eu lido com criança, vejo as famílias e às vezes eu via família que não tinha, eu digo, meu Deus, por que fulano tem filho e eu não posso, eu quero cuidar tanto. E aí na fé, rezando, minha mãe também sempre rezando, minha mãe foi muito assim uma base pra gente. E os franciscanos, aqui a gente mora na Cerâmica Sil, ela tem uma casa de formação franciscana e os frades nos ajudaram muito. O Frei Gilberto, nessa época, era o nosso frade principal e ele começou a frequentar a nossa casa, ficamos amigos e ele trazia até alguns remédios que a mãe dele fazia no interior, algumas coisas para mim tomar e aquela coisa, mas a gente nunca desistiu, a fé. Aí chegou um tempo que eu achava mesmo que eu não ia ter filho, pensei em adotar. Essa fase da adoção passou por nossa cabeça. E foi quando aí eu havia feito, né, uma promessa para Nossa Senhora, mas mesmo eu não engravidando, eu continuei pagando a promessa, usando a do I branco, no mês de maio. O que eles podiam fazer, o que estava ao alcance deles para que o sonho de se tornarem pais fosse realizado, eles fizeram. Mesmo quase desistindo da ideia dos filhos biológicos, a promessa feita à Nossa Senhora de Fátima continuava sendo cumprida, mesmo
sem um resultado positivo ao pedido. Acho que quando eu tinha uns 2 anos de casado, que eu já estava tentando, eu me apeguei muito à Nossa Senhora de Fátima. E eu fiz uma promessa que todo ano eu ia colocar azul e branco, com o pedido de ter filho. Aí mesmo eu não engravidando nesses 2 anos, mas eu estava lá perseverando e colocando o azul e branco para Nossa Senhora de Fátima. Desde o início do casamento, Nina e Laelson tinham uma grande amizade com o Frei franciscano. Ele, que sabendo de toda a situação, decidiu ajudar nesse período também, realizando uma promessa à Nossa Senhora de Fátima. Laelson conta com detalhes essa história. A gente assistiu a missa do dia 6 de janeiro, com o Frei Gilberto, ele estava presidindo. E aí, ao final da missa, ele disse, olha, eu quero que vocês me acompanhem até a nossa casa, porque a gente tem um costume de desmontar o presépio no dia 6 de janeiro. No dia 6 de janeiro. E quando a gente fez a oração, ele desmontou o presépio. Depois que ele desmontou o presépio, ele não deu uma peça do presépio, foi um cordeirinho, eu lembro. E ele disse, olha, guarda esse cordeiro, e daqui a algum tempo eu vou dizer para vocês o significado desse cordeiro. E a gente ficou curioso, então a gente pegou o cordeiro, trouxe para casa e guardou. Quando foi no mês de maio, você descobriu que estava grávida. E aí ele ainda não contou. Não. Ele só foi contar o significado do cordeiro no dia que a criança nasceu. E no Natal, dia 25 de dezembro de 2008, no mesmo dia do nascimento do menino Jesus, o primeiro filho do casal, Laelson II, nasceu. Foi então que eles descobriram o significado do cordeiro dado pelo amigo Frei franciscano. Então, depois que a criança nasceu, ele nos visitou e contou o significado do cordeiro, né? Ele nos explicou que a tradição católica não é a árvore de Natal, mas sim o presépio. E a promessa é que todos os anos a gente teria que colocar o presépio. Então, a partir daí, todos os anos, no primeiro domingo do Advento, a gente já monta o nosso presépio. E a gente faz uma oração sempre no dia 24. Antes de sair para qualquer local, qualquer lugar, a gente assiste a missa do dia 24, a gente não planeja nada antes dessa missa. Então, nossa tradição é sempre montar o presépio e participar da missa do dia 24. Nina revela ainda o sentimento que tiveram ao saber que aquele sonho que parecia ser tão distante tinha se tornado real. A gente, só gratidão. Eu fiz com que toda a família engravidasse juntos, porque como todo mundo esperava muito, eram 4 anos já de... E tinha pessoas da nossa família que já acreditavam que a gente não ia ter filho. Já tinha pessoas que já até diziam assim, E eu também, eu tinha muito assim com aquela leitura da Bíblia que fala da fruta seca, né? Que não presta, que arranca, joga fora. Às vezes eu me sentia na missa quando eu ia ouvir essa história, ou nas reuniões dos casais. E quando era Dia das Mães também, que sempre a gente já tinha feito... encontros de casais e falavam muito em filhos, se fala em filhos, né? E eu não me sentia à vontade. E quando veio a descoberta da gravidez, o nascimento, tudo, a nossa vida se transformou. Se transformou e ainda mais ainda sabendo que ele nasceu no dia 25 de dezembro e eu, por coincidência, eu também não gostava do Natal. Era uma data para mim que eu não comemorava, eu me sentia triste, eu me sentia vazia. E hoje, para mim, uma das datas mais importantes do ano é o Natal. Depois de um tempo, surgiu no coração deles a vontade de ter mais um filho, dessa vez uma menina. O pensamento era, já que receberam a graça uma vez, por que não tentar novamente e assim aumentar a família? No determinado dia a gente passou na frente da casa dos frades e aí o Frei Gilberto perguntou para nós. Ele disse que estaria viajando para Fátima, né, no dia seguinte, e perguntou: o que vocês querem pedir a Nossa Senhora? E a gente foi muito claro: Frei, tá faltando uma menininha do cabelo cacheado, moreninha, pretinha, que está fazendo muita falta em nossa casa. Então a gente quer pedir mais um filho para Nossa Senhora, de preferência uma menina. Aí ele falou assim:
pois eu vou repassar o recado de vocês para ela. Primeiro filho, né, que é o Lael, o segundo, já tinha 4 anos. E aí, com o pedido dele, não foram 3 meses, Frei Gilberto estava de volta e aí eu passei lá, descobri que estava grávida novamente. Foi outra emoção. E aí eu disse para ele, Frei, o senhor tá de boa com Nossa Senhora lá em cima, viu? Porque eu estou grávida. Ele disse, eu não acredito. E aí, um tempo, né, 3 meses depois da gravidez, eu descobri que era uma menina. E quando nasceu a Maria Cecília, do cabelinho cacheado, morena, do jeito que o pai dela pediu. Ela fala ainda como eles se baseiam no espelho de São José e Nossa Senhora na criação dos filhos. Eu sempre peço a Deus sabedoria, Nossa Senhora e São José sabedoria para saber lidar com as coisas que acontecem no dia a dia, que vão vir, né? Porque a gente cria os filhos na igreja, mas eles vão ter amigos que não são, vão frequentar ambientes que não são. Então a gente procura ensinar para eles a eles lidar com esses ambientes e com pessoas diferentes, de religiões, respeitando, quando eles têm amigos de diferentes religiões, que ele tem um amigo dele, o melhor amigo dele é de outra religião, mas há o respeito. E há essa diferença, mas a gente ensina isso e a gente ensina a devoção, ensina eles a defender a fé católica, que eles têm uma religião, defender que eles têm uma religião, que eles são devotos e que ninguém vai tirar isso deles. Maria Cecília, que desde pequena, no colo dos pais, vai à igreja, conta sobre como surgiu essa sua devoção à Nossa Senhora Aparecida. Eu participo de vários ensaios da igreja. Eu sempre apresentei várias santas. Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, acho que é isso, vamos. Nossa Senhora Perpétua de Socorro, várias. Mas quando eu me apresentei de Nossa Senhora Aparecida, eu criei um apego com Nossa Senhora Aparecida. Aí eu comecei a gostar muito. Tudo que eu via de Nossa Senhora Aparecida, eu queria. Aí criei esse apego com ela. Por mais que ela ainda tenha pouca idade, o seu entendimento sobre o assunto é bem vasto. E a adoração não fica só no seu falar. Ela conta como vive essa devoção à santa. É porque minha mãe, ela estava procurando, mexendo no celular e viu um site de Nossa Senhora Aparecida. Aí ela me mostrou e eu pedi para ela me inscrever. Um mês depois chegou minha revistinha. Aí eu li e fiquei muito interessada. Aí minha mãe começou. Aí todo mês chega uma revistinha. Tem várias atividades, histórias sobre Nossa Senhora Aparecida, outros santos, fala sobre a Igreja Católica, fala sobre o que vai ter naquele mês importante. Quando eu tô doente, eu saio com ela, por causa que eu saio com ela toda vez que eu tô doente, ou vou para algum lugar que eu tô com medo de ir, eu levo ela. Laelson II não seria diferente. Desde pequeno, foi guiado pelos pais a viver fervorosamente a fé cristã. Ele conta como o exemplo dos pais dentro da igreja o inspira. Meus pais me inspiraram a ser um bom cristão, a servir bem na igreja, ajudar o próximo e fazer o bem. Eu sirvo como coroinha, ajudando o padre na missa. Participo da Jufra, eu saio para alguns lugares para ajudar algumas comunidades. E é assim, sempre se fortalecendo na fé, na caminhada da Igreja Católica, que eles conseguem superar os desafios da vida na Terra, pois aqueles que creem no Senhor jamais ficam desamparados. Minha família é minha base.